Boa noite, alunos do Cultec. O tema de nossa aula de hoje é a criação literária. Então nós vamos tratar nessa aula sobre, principalmente, a relação entre literatura e realidade. Então, a literatura, ela é, como as outras formas de arte, ela é uma representação do mundo e do ser humano. Ela não é o mundo e nem o ser humano, mas uma representação. Então, há obras que correspondem de maneira mais direta a objetos, fenômenos e acontecimentos do mundo concreto. Seu universo ficcional portanto, mais próximo da realidade. Contudo, há outras obras que se distanciam do mundo real, propondo novas realidades. Portanto, a literatura é uma representação da realidade, feita com base na criatividade e principalmente na imaginação, né? Ao recriar o mundo real, o artista ele expressa um ponto de vista e produz novos sentidos. Então, mesmo quando se trata de uma obra literária que se afasta da realidade, de um modo de representação mais realista, é possível estabelecer ligações entre essa representação e os elementos do mundo exterior, por meio da leitura interpretativa da obra. Então aqui é o quadro do Picasso chamado Guernica. Então, esse quadro é de 1937. Picasso criou esse painel ao saber da destruição da cidade de Guernica, causada por um bombardeio em 1937 durante a Guerra Civil Espanhola. A obra representa um repúdio à violência. Hoje ela é considerada um exemplo de expressão artística daquele episódio histórico. Então, a obra Guernica é do pintor espanhol Pablo Picasso. Juntamente com o artista francês Georges Braque, Picasso foi fundador do cubismo, que é considerado um ismo, né? Sua obra Les Demoiselles d'Avignon, que quer dizer As Senhoras d'Avignon, finalizada em 1907, marca o início desse movimento, né? Movimento artístico e literário também. Então, o cubismo é uma corrente artística caracterizada ao rompimento com a ideia de arte como imitação da natureza e passa a tratar a realidade por meio da geometria, usando cubos e formas geométricas entrecortadas e sobrepostas sem utilizar noções de profundidade. Então, no quadro, há elementos que remetem ao mundo concreto, né? Como há uma mulher que segura a criança no colo, o touro e o cavalo. Porém, ao tratar de um episódio da guerra, Picasso renuncia a uma imitação fiel da realidade. E para enfatizar as atrocidades da guerra e repudiar a violência, ele opta por uma composição em branco e preto com alguns tons de cinza, sem separação clara entre as figuras e o fundo, e com dimensões imensas. As figuras expressam o terror e o modo de organização dos elementos do painel, que representam, esse modo de organização representa a destruição. Trata-se, portanto, da visão singular do artista a respeito de um fato histórico. Outro fato marcante no século XX foi o episódio lá da bomba atômica lançada na cidade japonesa de Hiroshima em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse fato foi
objeto para a reflexão do poeta Vinícius de Moraes. Então leia o poema a seguir e observe como o escritor trata do episódio e cria imagens para representar suas impressões sobre ele. Então, A Rosa de Hiroshima, esse poema foi escrito em 1954. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, verossimilhança. Então, esse conceito ele é muito importante para a literatura, né? Para os estudos literários. E é ligado com a relação realidade e obra de arte. É esse conceito da verossimilhança. Então, no universo da ficção, verossímil é aquilo que, no conjunto da obra artística, se relaciona de modo coerente para a produção de sentidos. Diferentemente da noção de verdade ou de verdadeiro, na literatura, o verossímil está ligado à coerência da obra de arte. Então, aqui há uma tirinha, tem dois ratinhos, um personagem do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo pergunta: o que você faria se fosse colocada num mundo mágico junto com um gato voador? Junto com um gato voador? O ratinho da direita responde. O personagem da direita responde. A personagem: tomaria a poção da invisibilidade. E a personagem da esquerda, o ratinho da esquerda responde, diz: pô, todo mundo sabe que não existe essa poção. Então, essa tirinha de Gonçalves, né? E nessa tirinha há um diálogo entre as personagens, né? Dois ratinhos, e esse diálogo ele produz humor, em função de uma brincadeira com o conceito de verossimilhança. Então, ao rejeitar a ideia de tomar uma poção da invisibilidade, alegando que tal poção não existe, o ratinho da esquerda ignora que partiu dele mesmo a sugestão de pensar em um mundo mágico. Obra aberta. Então, a literatura pode ter várias funções. É possível supor que, no ato da criação, cada escritor tenha em mente um público leitor e determinadas intenções. No entanto, a obra de arte ela ultrapassa seu autor e pode abranger leitores de diferentes épocas e lugares. Vamos pensar, por exemplo, em Machado de Assis, né? Ganhando sentidos diversos de acordo com os novos contextos. Uma obra literária, nesse sentido, ela estabelece relações múltiplas, tanto com a realidade, mas vai depender de quem lê, de quando lê e onde se lê. A leitura de um texto literário pode mobilizar ideias, sensações e sentimentos diversos em diferentes leitores, ou com o mesmo leitor quando ele relê uma obra, por exemplo. Então, você leu em um livro aí há 10 anos atrás e faz uma nova leitura, você pode fazer uma leitura diferente, né? Assim, não se pode afirmar que a função de uma obra literária seja determinada no momento em que ela é escrita, pois há
há leituras distintas de um mesmo texto que podem ser coerentes. Ao entrar em contato com o texto literário, o leitor passa a participar de um jogo interpretativo, pois deve buscar um sentido com base nas referências explícitas e implícitas presentes no texto. Leia o conto a seguir. Faroeste. Naquele tempo, o mocinho era bom. Puro do cavalo branco até o chapelão imaculado. A camisa limpa com a estrela de xerife, luvas de couro, tímido e olho baixo. Namorando a mocinha, cisca nas pedras e espirra a estrelinha com a espora da botina. Nunca despenteia o cabelo nas brigas. Defende órfão e viúva. Com os brutos, implacável, porém justo. Frequenta o boteco para chatear os bandidos. Bebe um trago e disfarça a careta. Atira só em legítima defesa. O mocinho é sempre mocinho. Nunca brinca de bandido. O vilão todo de preto, 2 pistolas no cinto prateado e um punhal escondido na bota. O segundo mais rápido do oeste. Bigodinho fino, risadinha cínica. Bebe, trapaceia no jogo, cospe no chão, mata pelas costas. Covarde, patético, chora na cadeia. E morre bem feito, na força. Qual dos dois é o vilão hoje? Se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Sem piscar, um troca a mocinha pelo cavalo do outro. Os punhos nus eram a arma do galã. Hoje briga sujo. Inimigo vencido, a cara no pó, chuta de letra o nariz até esguichar sangue. Costeleta e bigodinho ele também. Sem modos, entra de chapelão na casa do juiz. Corteja a heroína. Já viu aparando as unhas? Pífio jogador de pôquer, o toque na orelha esquerda significa trinca de 7. A cada estalido na sombra já tem o dedo no gatilho. Seu lema é: atire primeiro e pergunte depois. Você por acaso fecha o olho do bandido que matou? Nem ele. E a mocinha de cachinho loiro e tudo que vergonha. Começa que moça direita nunca foi. Cantora fuleira de cabaré, gira a valsa do amor nos braços de um e de outro. Por interesse, casa com o chefão do bando. Casa com o pai do mocinho, até com o mocinho ela se casa. Deixe estar, guri não é trouxa. Torce pelo bandido. Da autotelevisão, beijo na nuca. Então, no conto, o escritor ele organiza 2 faroestes distintos. O primeiro ele é típico das narrativas de filmes de cowboy, produzidos nos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950. Já o segundo faroeste apresenta referência temporal por meio da palavra hoje na frase. Abre aspas. Qual dos dois é o vilão hoje? Fecha aspas. Fica implícito ao leitor que o autor tematiza a contemporaneidade em contraponto à época que era fácil reconhecer o vilão, ao menos nos filmes. Para alguns leitores, o fato de não ser possível quem é o vilão nos dias de hoje pode levar à reflexão sobre a crueldade, a falta de ética e a sensação de nostalgia em relação a uma época em que o bem e o mal pareciam ser claramente reconhecíveis. Porém, essa é apenas uma possibilidade de leitura do canto faroeste. Outras referências podem ser percebidas pelo leitor durante o ato de ler. Agora vamos falar da relação entre leitura e sociologia. Então, da mesma forma que há uma história da literatura em que identificamos marcos de produção literária no decorrer do tempo,
há também uma história da leitura, que conta como gerações de leitores comentaram, analisaram e interpretaram as obras literárias, aproximando-se várias vezes de outros campos do saber humano. Então, conceitos e noções de sociologia, da psicanálise, da geografia social, da história, da linguística, da mitologia, da filosofia e da própria teoria literária, podem transformar-se em ferramentas para a leitura de um texto literário. Então, para que servem os conceitos? Os conceitos servem para explicar. Esses conceitos, eles funcionam como uma espécie de lente por meio da qual o leitor analisa e ou interpreta a obra, constituindo uma chave para encontrar os sentidos da obra. Eu diria que seria uma espécie de bússola. Usar uma ferramenta de leitura exige esforço. Afinal, assim como os estudos literários construíram o seu modo de entender a obra literária ao longo dos séculos, as demais áreas do saber também formularam seus conceitos no interior de um sistema de pensamento próprio. O primeiro contato com uma ferramenta de leitura deve ser visto como uma tentativa de ampliação da leitura. Então, quando você usa esses conceitos, né, de outras áreas, isso possibilita a ampliação da leitura. Então, possibilita a ampliação da leitura de um texto literário e ainda é um convite para que o leitor se aprofunde nesse novo campo do saber, buscando entender como ele pode se relacionar com a literatura, além de promover a interdisciplinaridade, né? Que é esse diálogo entre áreas de conhecimento diferentes. Para compreender melhor como fazer uso de uma ferramenta de leitura, leia o texto de uma obra ligada aos estudos da sociologia, cujos autores eles utilizam o conceito de papel social. A definição do homem como pessoa implica que, no âmbito das condições sociais em que vive e antes de ter consciência de si, o homem deve sempre representar determinados papéis, né, como semelhantes de outros. Então, inclusive, dentro da análise do discurso, os analistas do discurso eles dizem que a sociedade, a vida social é um teatro, né, em que nós interpretamos papéis diferentes, né? Bom, em consequência desses papéis e em relação com seus semelhantes, ele é o que é filho de uma mãe, é uma função, um papel social, aluno de um professor, outro papel social, membro de uma tribo, outro papel social e praticante de uma profissão, outra função social, outro papel social. Assim, essas relações não são para ele algo extrínseco, mas relações em que se determina a seu próprio respeito como filho, aluno ou o que for. Quem quisesse prescindir desse caráter funcional da leitura para procurar em cada um seu significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao indivíduo puro, porque não existe indivíduo isolado, né, em sua singularidade indefinível, mas apenas a um ponto de referência sumamente abstrato. O texto aí é do Hockenheim de Adorno, né? Temas básicos da sociologia. O texto afirma que, para a sociologia, o ser humano é, por definição, ser em relação com os outros, né? Então, o ser humano é um ser social, que está em relação com outros seres, né? Ninguém vive isolado, ninguém é uma ilha. Essa relação ocorre à medida
que ele desempenha papéis sociais: filho, irmão, patrão, empregado, amigos. Enfim, ele exerce diferentes papéis em suas relações cotidianas. Desse modo, a ideia de indivíduo como unidade social fundamental é questionada, pois suporia alguém que pudesse ser compreendido isolado das relações sociais, alguém que vivesse isolado. Não é possível, né? E essa compreensão do ser humano também pode ser aplicada ao campo do trabalho. Em uma passagem do mesmo texto, Adorno e Horkheim citam o filósofo Hegel, para quem o trabalho do indivíduo para suas necessidades tanto é satisfação de suas necessidades como a da dos outros. Então, o indivíduo ele acaba aqui satisfazendo, trabalhando as necessidades dele próprio e dos outros. E a satisfação das suas necessidades só é conseguida em virtude do trabalho dos outros. Horkheim, Marx, né? Horkheim e Adorno, temas básicos da sociologia. Muito obrigado, até a próxima.